leitura de um texto e depois aquilo não está à boa disposição para perguntas e respostas. Esta conferência de imprensa tem a ver com o processo eleitoral que se avizinha. Vamos ter, no dia 24 de novembro deste ano, as eleições presidenciais. Mas, antes das eleições presidenciais, temos que resolver o problema do licenciamento eleitoral. Fomos surpreendidos ontem com um comunicado da ministra Odete Semedo a dizer que vai iniciar em breve correções sobre os cadernos eleitorais das eleições legislativas de 10 de março passado. Sobre isso temos a dizer e recordar o que foram as eleições de 10 de março passado. Com que dados, com que cadernos eleitorais, com que recenseamento fomos para essas eleições. Em todos os momentos do processo de recenseamento, que culminou com as eleições de 10 de março passado, foram violadas, ignoradas e sistematicamente tudo quanto sejam prazos e dispositivos que constam das leis da Guiné-Bissau. Durante mais de 80% de todo o processo, impediram a participação dos partidos políticos sem assento parlamentar na altura e da sociedade civil, o que só viriam a aceitar depois de terem terminado todas as montagens da fraude eleitoral. Procederam de forma ilegal a contratação de uma empresa nigeriana sem concurso público, cuja contratação o primeiro-ministro Aristides Gomes viria a afirmar não ter sido feita pelas autoridades da República da Guiné-Bissau. Facto que por si configura um crime. Foram substituídos pela Ministra da Administração Territorial, Esther Fernandes, todos os membros das comissões eleitorais setoriais, coordenações regionais e setoriais do recenseamento, colocados nestes lugares militantes do PAIGC, quando a lei determina que estes devem ser selecionados nos locais pelas autoridades administrativas correspondentes sem qualquer discriminação. Foram substituídos os supervisores, coordenadores, brigadistas que haviam sido selecionados sem discriminação, informados por militantes do PAIGC sem qualquer qualificação, mal formados para trabalhar com os equipamentos ultramodernos que foram utilizados no licenciamento eleitoral. A ex-ministra da Administração Territorial interveio diretamente várias vezes para impedir que os fiscais dos partidos políticos tivessem acesso aos dados do recenseamento nas mesas, tendo chegado mesmo a expulsar alguns. A Comissão Nacional de Eleições atrasou-se deliberadamente em realizar uma suposta educação cívica sem o cumprimento das leis. A lei diz que a educação cívica deverá ser iniciada 30 dias antes do início do recenseamento eleitoral e de que os seus agentes deverão ser devidamente formados, selecionados, sem qualquer discriminação, o que não foi feito nesta altura. O primeiro-ministro, Aristides Gomes, criou ilegalmente, por despacho próprio, duas comissões para exercer maior influência e controle sobre o processo, as chamadas Comissões Interministerial e Comissão Intersectorial, usurpando competências da CNE, do GETAP e do Supremo Tribunal de Justiça. O governo iniciou o recenseamento sem mapa cartográfico, uma vez que não se chegou a concluir os trabalhos de cartografia e muito menos se procedeu à sua validação. Iniciaram o licenciamento sem antes reunirem os equipamentos e materiais necessários, tendo criado brigadas móveis permanentes em todo o país e na diáspora, em nome da insuficiência de equipamentos e de materiais, quando a lei prevê
a utilização de brigadas móveis apenas em situações especiais de ordem geográfica ou de mobilidade populacional e o início simultâneo do recenseamento em todo o território nacional e na diáspora, o que significa que não se devia iniciar o recenseamento sem antes reunir as condições de o poder fazer. As forçadas brigadas móveis eram movimentadas tendenciosamente sem aviso prévio, colocando os potenciais eleitores em situação de pânico total, sobretudo nas zonas que identificaram como sendo de maior influência de outras formações políticas, particularmente do Madem J15 e do PRS. Impuseram a obrigatoriedade dos cartões de eleitor serem assinados pelo diretor-geral colocado pelo PAIGC, engenheiro Alain Sanca, quando a lei determina que os cartões de eleitor devem ser assinados pelos presidentes das mesas de brigadas de recenseamento. Esta imposição visava a centralização da assinatura dos cartões para permitir a realização de recenseamentos fora das brigadas e longe dos olhos dos fiscais dos partidos políticos concorrentes. Nas zonas em que sabiam estarem militantes declarados no Madem J15, recusaram de licenciar as pessoas e baralharam os dados nos computadores. Todas estas irregularidades e vícios tiveram graves consequências sobre o processo eleitoral nas legislativas. O recenseamento teve que ser prolongado fora do prazo inicialmente previsto. A CDAO teve que enviar para Bissau uma equipa de auditores para auditar os ficheiros e um outro para as questões legais. Nas vésperas das eleições, o presidente da comissão da CDAO teve que vir para a Guiné-Bissau resolver o gravíssimo problema de mais de 200 mil eleitores com os respectivos cartões que foram excluídos dos cadernos eleitorais. Como o tempo não permitia resolver este problema, a CDAO optou por instruir o governo a deixar todos os eleitores sem possibilidade de exercerem o seu direito de voto. Quer dizer, os tais 200 mil eleitores ficaram de fora por determinação da CDAO, porque não havia mais tempo para resolver a questão. Em consequência, o número de eleitores registados foi muito inferior ao registado em 2014, quando devia ser o contrário. Fizeram também recenseamentos em circuitos fechados, nas caladas das noites, destinados aos seus identificados apoiantes e a pessoas que não reuniam requisitos legais para serem recenseados, que depois foram pagas para votarem. Nos locais de maior e tradicional implantação do PRS, fizeram um recenseamento seletivo e discriminatório. Em ambos os casos, baralharam e destrocaram os dados, através da utilização incorreta dos computadores, em círculos eleitorais distintos, baralhando propositadamente os dados. Ora, recenseavam as pessoas no mesmo computador, num determinado círculo, e sem que este computador comportasse os elementos técnicos necessários para depois separar os dados, utilizavam o mesmo computador e faziam o recenseamento no outro círculo. E os dados se misturavam e baralhavam, de propósito. Eleitores que eram obrigados a darem aos presidentes das mesas de brigada de recenseamento os seus números de telefone, que seriam utilizados para contactos posteriores, cujas finalidades não se conhecem, contrariamente ao que está previsto na lei. Os fiscais dos partidos políticos eram sistematicamente impedidos de se aproximarem das mesas ou de registarem os dados dos que se recenseavam, e até houve casos em que foram expulsos das mesmas por ordens diretas expressas no local pela Ministra da Administração Territorial, Esther Fernandes, que se deslocava às mesas para esses efeitos. Protestos, reclamações que eram frequentemente recusados pelo presidente das mesas de recenseamento, militantes do PSC colocados pela Ministra e recusados recursos nas comissões sectoriais e nas comissões regionais, todas dominadas por militantes do PAIGC. Esse caótico e intencional amalgamado processo de recenseamento resultou em duplicação de cartões, impressões digitais de levantar o braço, multiplicação de números de registro eleitoral, registros registados num determinado círculo que foram para parar em outros círculos, deficientes impedidos de se registarem,
por exemplo, pediam a um mudo para falar, para confirmarem se o mudo era guineense ou não, porque só se falasse é que saberiam se ele era guineense ou não, falando crioulo. E recenseamento biométrico, que nunca foi biométrico,